ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória, glória a Ti, Jesus. Aleluia. Abre o seu coração nessa noite, cante junto comigo. Aleluia. Pela glória, a glória de Deus, quem já pisou e quem já pisou em outro lugar, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia a Deus. Aplauda ao Senhor nessa noite, Ele merece. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nosso Deus, Ele voltará. Quantos creem que o Senhor está voltando? O Senhor, Ele virá nos buscar. Esse dia está próximo. Se prepare, ó igreja, porque o Senhor voltará para nos buscar. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas, pois eu sei, há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem.
apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Tu és Senhor, diga, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, então vem. Aguardamos a tua volta, Jesus. Aguardamos o Senhor. Ele virá, ele virá, ele virá. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia! Aleluia! Ele vem! Ele vem! Ele vem! Ele virá! Ele virá! Ele virá! O Rei
voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome, sim, o rei, ele está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem nos buscar. Aplauda o Rei Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluias, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Aleluias, é na tua presença, Jesus, que nós temos vida. Aleluia, eu quero te convidar a adorar ao Senhor, a se extravasar na presença do Senhor nessa noite. Aleluias. Obrigado, Jesus, aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Estamos nós aqui. Erga sua voz e cante, Jesus, em tua presença. Pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Separava, já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha. Diga isso mais uma vez, o véu que separava. Vamos lá aí com a sua voz, diga. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, 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 brilha.
Diga isso. E só pra te adorar e fazer teu nome. Ele é grande, aleluia. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aplauda ao Senhor, aleluia. Amém, meus irmãos? Para a glória do nome do Senhor nós somos criados. E nós somos criados para glorificar o nome do Senhor. O Senhor colocou isso nos nossos corações. O Senhor nos estimula a isso. Nós estamos aqui foi por causa do Senhor. Foi o Senhor que nos impulsionou, foi o Senhor que nos trouxe para cá. E essa alegria, esse prazer que habita em nós foi dado pelo Senhor. Essa vontade de buscar foi dado pelo Senhor. Esse prazer em estar em comunhão com os irmãos, foi o Senhor que colocou isso no nosso coração. E agora nós iremos manifestar toda essa alegria também ofertando ao Senhor. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, você também tem liberdade nesse instante de louvar ao Senhor com eles, celebrar ao Senhor com eles, amém? Eu convido a você que se coloque em pé uma vez mais. Nós estaremos orando nesse instante. Logo após você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, amém? Deus, nós somos gratos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo Senhor nos dar a semente para semear e também pelo Senhor fazer com que essa semente, ela germine, ela produza, ó Deus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor cuida de nós constantemente. Nessa hora, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por termos o que ofertar, por termos como ofertar. Obrigado pelas bênçãos, pelas dádivas, ó Deus, pelas alegrias que o Senhor proporciona nos nossos corações diariamente. Pai, nesse instante nós também queremos pedir ao Senhor por algum irmão que se encontra com alguma dificuldade, ó Deus, física, espiritual, financeira, ó Deus. Pai, que no nome de Jesus ele seja alcançado pelo Senhor nessa hora. Pedimos ao Senhor que tire as dores, ó Pai, todo o cansaço, toda a fadiga, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, que os teus filhos sejam reavivados, renovados na noite de hoje. Também, Deus, nas mazelas das nossas vidas, ó Pai, pedimos ao Senhor que intervenha, ó Deus, Pai, nas fraquezas espirituais que constantemente nos rodeiam e até mesmo se apoderam de nós, que na noite de hoje nós recebamos forças do Senhor para isso. Pai, livra-nos do mal também, Senhor Deus, guarde-nos, ó Pai, nos teus caminhos, ó Pai, cuide do nosso coração, cuide da nossa casa, da nossa família, ó Deus. Pai, guarde-nos, ó Deus, no trabalho, ó, nas nossas atividades comuns, ó Deus. Pai, nós pedimos ao Senhor que permaneça juntamente conosco. Pai, pedimos a Tua bênção para os nossos irmãos, ó Pai, que se encontram sem emprego. Pai, que o Senhor possa abrir portas para os Seus filhos, ó Deus, e que também o Senhor abençoe aqueles que estão trabalhando, que o Senhor os guarde, ó Deus. Livre os Teus filhos também. Pai, nós gratos ao Senhor, nós oramos, amém e amém. O ministério estará louvando, querido. Você tem liberdade de adorar ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
existe um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. A ti eu vou clamar, tu és a direção e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me lanço aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Diga Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, eis-me aqui. Jesus, Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio.
Aleluia, aplauda ao Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos. Mais uma vez. Eu acredito que a maioria aqui já me conhece. Eu conheço a maioria. Eu sou Vitor, sou pastor no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu. Casado com a Cleo, pai da Sara. E muito amigo do Alex e de muitos outros que estão aqui. Já congregamos juntos. Guilhermão, a Gabi, os irmãos também. E a menina levantou a mão ali, né? Eu também, né, filha? E é um prazer para mim estar aqui. Dessa vez eu vim sozinho, mas de outras vezes verei com elas. Eu tenho uma palavra nessa noite. Eu creio que o Senhor quer continuar falando. Você crê nisso? Amém, meu irmão? Glória a Jesus. Você que tem Bíblia, por favor, abra em 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 12. Obrigado, né? Arruma água para mim também, Johnny, por favor. 2 Samuel capítulo 12. A partir do verso 1. Você já achou? Amém? Amém, meu irmão? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos te ouvir, Senhor Deus, ouvir a tua voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Espírito é o Senhor quem conduz a igreja. Espírito é o Senhor quem nos ensina, o Senhor que nos repreende. É o Espírito Santo quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Portanto, nós nos submetemos à sua soberania e declaramos aqui: nós queremos te ouvir, Senhor. Sua voz é doce, sua voz é suave, Senhor Deus. Foi a sua voz que um dia me tirou do pecado. Foi a sua voz, ó Pai, que abriu os meus olhos. Foi a sua voz que fez tudo ter sentido, Senhor Deus. Foi a sua voz que me chamou. Foi a mesma voz que chamou Lázaro, vem para fora. A voz que nos resgatou da morte. E hoje, mais uma vez aqui, que o teu rio de vida flua nesse lugar, ó Pai, trazendo vida para nós, em nome de Jesus Cristo, amém. 2 Samuel capítulo 12, verso 1. Obrigado, meu irmão. Essa é uma palavra que o amor de Deus me constrangeu um dia. Eu lendo essa palavra em um momento com o Senhor, e eu fui constrangido pelo amor de Deus aqui. E o Senhor me falou do seu amor nesse texto. Eu quero dar o tema dessa palavra de a ovelha de Urias. 2 Samuel capítulo 12, verso 1, diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha, que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços
e a tinha como filha. A gente vai continuar, mas olha para mim. Lindo isso, sim ou não, meu irmão? Como eu me senti amado um dia. Estava com o Senhor e lendo esse texto que está dentro de um contexto de maldade, está dentro de um contexto de morte, está dentro de um contexto de juízo. Natã vai à casa de Davi, depois do mal que Davi comete, mas aqui, parece que o Senhor libera uma porção aqui, e como isso falou ao meu coração. Por quê, pastor? A forma com que esse homem cuidava da sua ovelha. Havia um rico que tinha um montão, mas havia um homem que não tinha nada, só tinha uma, e o texto diz que ele mesmo no pouco que tinha, ele comprou ela, ele pagou por ela, e ele criou ela na sua casa, ela cresceu na sua casa, ela comia da sua comida, da comida dele que ela comia, não era de ração, era da comida dele, comia, bebia do prato, do copo dele, e foi criada junto com os seus filhos, dormia em seus braços, e ele tinha ela não como um animal de estimação, ele a tinha como filha. Lindo isso, não, minha irmã? Ah, é assim que o Senhor me vê, minha irmã. É assim que o Senhor me vê, é assim que o Senhor te vê. Você é uma ovelha amada do Senhor. Você crê nisso, amém, meu irmão? Você é amado por Ele. Mas pastor, que contexto é esse? O restante, vamos continuar lendo. Parei no 3, foi isso, né? Vamos lá. É importante entendermos o restante. Versículo 4. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Tem uma porção bonita aqui, só que está dentro de um contexto perverso. Você entende isso, sim ou não, meu irmão? Isso precisa falar muito conosco. Deixa eu te falar uma coisa: nós estamos vivendo dias, em meio a essa pandemia, em meio à crise política, em meio à violência, em meio a tantas coisas, dias maus. Mas em meio a dias maus, o Senhor, Ele quer mostrar para nós uma porção, um toque do seu amor. Em meio a dias maus, em meio a dias de dificuldade, a dias de trevas, o Senhor quer mostrar para a sua casa o seu amor. O texto que eu acabo de ler fala de um momento em que Davi olha da sua sacada e vê Batseba, mulher de Urias, a deseja,
traz para si, a possui. Essa mulher engravida, seu marido está na guerra, e ela manda contar para Davi que está grávida. Davi quer resolver o problema do pecado. Davi, sem temor algum de Deus, ele quer resolver o problema. Como? Ele chama o marido da guerra e fala: como é que está a guerra? Tudo bem? Tá bom, pode ir para casa dormir com a sua esposa. A integridade de Urias é uma coisa que me constrange. A integridade desse homem me constrange. Ele não vai para casa, fica lá na porta do palácio. Davi ouve falar disso, chama e fala: por que você não foi para casa? Ele fala: não, eu não acho, olha isso, eu não acho justo eu ir para casa, dormir com a minha mulher, sendo que os meus companheiros, a arca de Deus, está todo mundo lá. Era hora de Davi se lançar e pensar: miserável homem que sou, ele não acha justo dormir com a mulher dele se os seus companheiros estão na guerra. Eu dormi com a mulher do outro, estando todos eles na guerra. Ah, meu Deus, Deus está usando a integridade de Urias para trazer Davi de volta. Deus está usando a justiça desse homem para trazer Davi de volta. Se arrepende agora, muda agora. Confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa é perdoado. Pastor, ele já tinha feito, mas confessa e deixa. Mas se arrepende para agora. Ei, eu não sei até onde você foi com o pecado. Se arrepende para agora. Pastor, eu já fiz. Se arrepende para agora. Porque as consequências na casa de Davi se estenderam. Incesto, estupro, morte entre os irmãos. E se estenderam. Absalão usurpando o trono, se relacionando com as suas mulheres. E se estenderam. Ei, cesse com a semente do pecado. Gálatas 6:7. Não se engane, com Deus não se brinca. E tudo que o homem planta, é isso que ele colhe. O que planta na carne, colhe corrupção, mas o que planta no espírito, colherá vida eterna. Davi não entende, e por que não entende? Ele chama o cara para tomar uma, e eles começam a beber ali, e ele pensa: não, eu acho que com o efeito do vinho, ele vai para casa. Não, ele sai e vai para a porta de novo. Meu Deus do céu. Porque é o que ele é os princípios. Um homem com princípio, você não consegue dobrar ele. Um homem que está firmado, você não consegue dobrar ele. Davi pensa: não tem jeito. Ele não vai se render, ele não vai se prostrar. Manda ele para a guerra. Quando chega na guerra, fala para ele: bota esse cara perto de um ponto de tensão aí. E ele morre pela mão dos filhos de Amon. A notícia chega para Davi que mandou matar. Urias vai, morre, a notícia chega para Davi, oh, que pena. Se arrepende agora, Davi. Cara, você se relacionou sexualmente, você adulterou e agora você assassinou. Muitas vezes o pecado, ele quer dizer para mim assim: ei, você não tem mais o que perder. Tem sim, dá para voltar atrás e dá para reconstruir com o Senhor. E quem sabe eu estou sendo uma voz profética para você que está com algo no oculto, e Deus está te chamando ao arrependimento. O Senhor está te chamando para voltar, Ele é misericordioso para te receber. Davi não, Davi recebe Batseba em sua casa. Uau, que homem bom. Uma mulher ficou viúva, acabou de ficar viúva, e o que ele faz? Ele toma essa viúva para ser uma de suas mulheres. No final das contas, Davi se comporta como um líder perverso, como muitos políticos da nossa nação. Depois de ter matado, depois de ter adulterado, ele ainda sai como bom na história. Mas Deus tudo vê. Não se pressione com seus cargos, com o seu tempo de caminhada,
com os seus dons, com aquilo que as pessoas pensam de você. Deus tudo vê. Gálatas 6:7 eu conheci quando eu tinha 17 anos, e esse versículo me faz estremecer, porque tudo que o homem planta, ele colhe. E isso não isenta ninguém. Davi está de boa, tomou a mulher para si, sai como herói. Um dia Natan entra na sua casa e traz uma causa para ele julgar, e é essa que eu acabei de ler. Qual é a causa que ele traz para julgar? Natan cria uma história para fazer Davi enxergar quem ele é. Natan cria uma história para fazer Davi enxergar o que ele fez. Porque ele fez o que fez, de tantos sinais, tantas coisas para ele acordar. Aí Natan cria uma história. Natan diz: Davi, eu trouxe uma causa para você julgar. E julgar, Davi queria. A causa é essa: na cidade tem 2 homens, um muito rico e um muito pobre. O muito rico tem muitas ovelhas, tem muito gado, tem muita coisa. E o muito pobre não tem coisa nenhuma. A única coisa que ele tem é uma cordeirinha, só isso que ele tem. E aí Davi, o homem rico, recebeu em sua casa um viajante. E ele não quis tirar do seu gado para dar para o viajante. Ele foi lá, pegou a única cordeirinha do homem pobre. Aquela cordeirinha que ele amava, que ele comprou, que ele cuidava como filha. E ele serviu para o viajante. Era uma cordeirinha. Davi, o que esse homem merece? Davi diz: o homem que pegou a cordeirinha do outro merece a morte. O que dizer de um homem que pegou a esposa do outro e mandou matar o outro? Quando o nosso coração não está cheio da glória de Deus, a gente só consegue ver peso no pecado do outro. A gente só consegue ver a maldade no outro. Davi diz: por causa da cordeirinha ele tem que morrer, e o que perdeu tem que ser restituído. Isso é um absurdo. Seu senso de justiça vai lá em cima, bate no teto. E aí Natan, é aí que eu queria que você chegasse. Davi, esse homem é você, porque o Senhor te deu tudo. Tudo. E se faltasse alguma coisa, ele acrescentaria mais e mais. Era só você pedir para Deus. Mas você foi lá e pegou a mulher de Urias como se fosse sua. Você foi lá, o assassinou, você matou Urias pelas espadas dos filhos de Amon e trouxe a sua esposa. Esse texto e essa história tem muitas coisas a nos alertar. Mas hoje eu quero falar sobre a ovelha de Urias. Eu quero te falar que um dia eu estava lendo esse texto e eu me senti tão amado pelo Senhor. No meio a um contexto de tanta maldade, Natan vai dizer que havia um homem que comprou uma ovelha e amava essa ovelha como filha. Interessante que ele conta uma parábola, e cada pessoa cada ponto dessa parábola representa alguém. Por exemplo, muito simples, quem é o homem rico nessa história que tinha muitas ovelhas? Quem era o homem rico? Davi. Quem é o homem pobre que só tinha uma? Urias. Quem é essa uma ovelha que ele tem? É Batseba. Agora, pensa comigo nessa parábola, uma outra coisa que o Senhor falou ao meu coração. Davi, sendo homem rico e tendo muitas ovelhas, ele pega a ovelha do homem pobre para alimentar quem? Para alimentar ele próprio. Ei, na parábola, o homem rico pega a ovelha para alimentar ele mesmo? Não. Ele pega para alimentar o viajante. Porém, na história real,
Davi, ele pega a esposa de Urias para se saciar. E eu pensava, quem é esse viajante? E sabe uma coisa que eu aprendi nesse dia? Esse viajante que é um personagem que surge na parábola e que não tem na história real. Sabe o que o Senhor ministrou na minha vida? Esse viajante são os meus desejos. Esses viajantes são seus desejos. E aí toda vez que o Senhor nos fala uma coisa, a gente quer respaldo na palavra. Eu achei uma coisa em Gênesis 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado está na porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Ei, tudo isso acontece, sabe por quê? Porque Davi alimentou o viajante. E aí eu olhando para mim, eu pensei, eu também, muitas vezes, sou visitado por viajantes. Quem? Desejos que não cabem ao homem de Deus. Desejos que não cabem ao homem casado. Desejos que não cabem ao homem íntegro. Mas muitas vezes eles passam e nos visitam. Sim ou não, meu irmão? E aí, pastor, e aí o que Davi deveria ter feito? O que todo homem deveria ter feito? Ou toda mulher de Deus deveria fazer? Deixar o viajante ir embora e não alimentar ele. Porque o desejo só cresce, só permanece, só gera o fruto da morte se você alimentá-lo. E aí, esse texto que eu acabo de ler está em Gênesis, é Deus falando para Caim. Ei, Caim, o pecado está na porta, e o seu desejo será contra você, cumpre a você dominá-lo. Ah, se Davi olha da sacada, vê Batseba, é visitado por aquele desejo e pensa assim, não rapaz, você está doido, eu sou um homem de Deus, eu vou entrar, eu vou orar, eu sou um homem casado, isso não é para mim. Ou será que nós não somos visitados por desejos que não cumpre a nós alimentá-los? Mas Davi alimentou o viajante. Eu quero ser boca de Deus na sua vida hoje. Não alimente o viajante, porque depois de saciado, o desejo vai embora, e o que fica é o preço que tem que se pagar. Na casa de Davi, uma das consequências é que seu filho Aminon, ele morre de paixão pela sua irmã Tamar, e ele finge que está febril, que está doente. Ela vem cuidar dele, e ele agarra ela, e aí ele se relaciona sexualmente com ela. Ele é tomado por desejo e estupra a sua irmã, e quando acaba ele sente nojo dela e expulsa ela. Quando o viajante vier, entenda uma coisa, se você não alimentá-lo, ele vai embora. É isso que nós ensinamos para adictos, é isso que nós ensinamos para dependentes químicos. Ei, cara, a vontade vai vir, mas não alimenta a vontade, que se você alimentar a vontade vai ser pior. Em relação ao pecado é a mesma coisa. Deixa o viajante embora. Você está entendendo isso? Amém ou não, meu irmão? Deixa o viajante embora. Não deixa o viajante acabar com o seu ministério. Não deixa o viajante acabar com a sua família. Não alimenta o viajante, deixa ele seguir. Deixa ele embora. Mas o texto vai dizer que o homem pobre, ele tinha só uma ovelha. Pastor, por que você se identificou com essa ovelha? Porque o texto vai dizer que esse homem pobre tinha uma ovelha. Ele não tinha coisa nenhuma, senão aquela uma ovelha que ele comprou. Por que eu me identifiquei com essa ovelha? Porque ela foi comprada. Ei, não, ele não ganhou. Não foi o homem rico que a ovelha deu cria e ele trouxe. Não, ela foi comprada. O texto diz que ele é pobre e vai dizer mais, ele não tem coisa nenhuma. Ele é pobre mesmo, é aquele pobre que os outros pobres ajudam a ele. Ele é pobre, não tem coisa nenhuma, mas ele tem uma ovelha. E essa ovelha que ele tem
Ele pagou o preço por ela. Ele reconheceu que ela tinha um valor. Ele reconheceu que ela tinha um valor. Quando eu li isso eu pensei, é assim que o meu Deus me ama. Eu tenho um pastor e Ele pagou o preço por mim. Quem sabe você está aqui, você está se sentindo um nada. Quem sabe você foi abandonado em um relacionamento e você está se sentindo um nada. Quem sabe, meu irmão, você foi rejeitado porque acharam que você não era útil e você está se sentindo um nada. Ei, mas Ele pagou um preço por você, como aquela canção que nós conhecemos desde criança. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. E estava eu sozinho, eu e o Senhor no meu quarto lendo isso, e como eu me senti amado ali. Ei, pode ser que alguém não valorize você, mas Ele pagou um alto preço na cruz, o Calvário, porque Deus amou o mundo de uma forma tão grande, de tal maneira que deu seu Filho. E nós só somos o que somos porque fomos comprados. E Ele pegou essa ovelha e levou para casa. E ela foi criada no meio dos seus filhos. Ela tinha um lar. Por quê? Porque ela foi comprada. Eu só tenho uma família porque eu fui comprado por Ele. Porque Ele enxergou em mim valor quando ninguém viu valor. É muito fácil pegar uma mulher e ver uma mulher que o Senhor já levantou, que o Senhor já honrou, que o Senhor já prosperar, e ver nela alguma coisa. Agora o nosso Deus enxerga valor em nós quando ninguém viu ainda. Quando Samuel vai na casa de Jessé, porque Deus queria ungir um rei, Samuel faz o que nós fazemos. O que? Ele olha o maior e ele diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus fala: não. Na verdade o ungido nem estava na casa. Na verdade o ungido de Deus nem estava na reunião. Na verdade o escolhido de Deus nem na reunião estava. E o Senhor fala: não, Samuel, porque o homem só vê a aparência, o homem só vê o exterior, mas Deus não vê como o homem vê. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Deus não vê como o homem vê. O Senhor vê o interior, o Senhor vê o coração. O Senhor sabe quem você é. Ei, no reino dos homens, você é escolhido por aquilo que você tem. Você é escolhido por aquilo que você é. Ei, no reino de Deus o Senhor te escolhe porque Ele já sabe quem você vai se tornar. Ele passa no meio da rua e vê, ele passa na beira da praia e vê pescadores e fala: vinde a mim, porque eu farei de vocês pescadores de homens. Ele te chamou porque Ele sabe que Ele pode te tornar naquilo que você não é ainda, mas andando com Ele você vai se tornar, mas caminhando com Ele você vai se tornar a imagem dEle e aquilo que o Pai te criou para ser. O Davi, a ovelha que ele tem, é por isso que no final Davi ele fala: esse cara tem que morrer. Que Natan coloca emoção na história, ele coloca amor na história. Essa ovelha, ela foi comprada. E mais, essa ovelha, ela foi comprada e ele criou e ela cresceu na sua casa, junto com os seus filhos. Ele não só comprou, ele criou. Ele não só comprou, ele criou, ele alimentou, ele criou e ela cresceu na sua casa junto com seus filhos. Eu cresci ouvindo um dito popular: pai não é quem faz, pai é quem cria. E em parte isso é verdade. E eu experimentei isso quando eu e meu irmão éramos
bebês ainda, e meu pai foi embora. E depois de alguns anos, a minha mãe conheceu um homem. E esse homem assumiu a minha mãe com seus 2 filhos pequenos. E com os seus 2 filhos pequenos, ele criou, ele alimentou. E no começo eu não chamava ele de pai, era estranho para mim. Meu irmão mais novo já chamava. E depois de um tempo eu fui crescendo e eu fui entendendo, mas por que não chamá-lo de pai se ele é o meu pai? E aí deixa eu te contar uma coisa muito pessoal. Quando você é criança e você é rejeitado a nível de paternidade, isso dói muito. Porque a rejeição, ela diz para você que você tem um problema, por isso você foi rejeitado. A rejeição, ela diz para você que você não é suficiente, por isso te rejeitaram. Que você não era bom o suficiente, é isso que você ouve, mas não é verdade. A rejeição não fala sobre o rejeitado. A rejeição fala sobre um problema daquele que rejeitou. A rejeição não aponta um problema em quem foi abandonado. A rejeição, ela aponta um problema em quem abandonou. Você entende isso, sim ou não? Mas eu tenho 35 anos. Mas eu tenho um tempo já de caminhada. Mas enquanto criança era muito difícil. Você se sentir rejeitado. Você entender que alguém te assumiu, mas na verdade aquele que te fez não te assumiu. E o porquê? E você tem os montes de porquês. Até que, conhecendo a palavra, eu descobri, o Senhor me adotou. O Senhor me adotou, glória a Deus por isso. O Senhor me adotou. O texto diz que ele comprou, ele criou, cresceu na sua casa junto com os seus filhos. E depois mais na frente vai dizer, e a ele a tinha como filha. Porque ele adotou. E eu descobri que o homem que me criou é meu pai, porque ele me adotou, não no papel, ele me adotou aqui. E quando eu tive uma filha, a Sara, eu já tinha escutado isso antes. Até quando você tiver um filho que é biológico, você precisa adotá-lo. Porque existem homens e mulheres que geram fisicamente, mas não adotam no coração, não trazem para si. Então quando eu tive uma filha minha, eu adotei no meu coração, a trouxe para o meu coração também. E eu aprendi que o Senhor me adotou. Ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe por que eu me identifico com essa ovelha aqui? Porque ela foi adotada. Primeiro ela foi comprada. Primeiro pagaram um preço. Depois foi alimentando, foi criando ela. E depois ele criava como se fossem os seus filhos, porque ele adotou aquela ovelha. E deixa eu falar uma coisa, você foi adotado, você não é órfão, você tem um pai, você foi adotado, e esse seu pai te criou todos os dias. Nos dias de abandono ele esteve com você, nos dias de choro ele esteve com você, nos dias de tristeza, nos dias de solidão ele esteve com você, nos dias dos pais, dos de maiores tristeza ele esteve com você e você não sabia. Mas hoje você sabe, você pode dizer, glória a Deus, eu nunca fui órfão, glória a Deus, eu tenho um pai, glória a Deus, eu sou filho. Você é filho. Ele comprou, ele criou. Criar aponta para um processo. Eu tenho 35 anos. Mas quando meu padrasto conheceu minha mãe, o meu pai, eu tinha 4, 3 anos. E eu fui um menino. E ele foi pai de menino, um menino. Eu me tornei adolescente. E aquela fase de adolescente, ele foi o pai de adolescente. 18 anos eu conheci minha namorada, me tornei maior de idade. Já conheci a minha vocação, fui estudar. E ele era pai de alguém que estava transicionando da adolescência para a fase adulta. Com 22 anos eu era pastor, com 23 anos eu era pastor de um movimento de jovens dentro de uma igreja, e o meu pai agora era pai de um pastor.
Com 26 anos, o Senhor falou ao meu coração e me apontou o lugar, e eu vim ser pastor em Cachoeiro de Itapemirim. Eu nunca tinha visto meu pai chorando, nunca na vida tinha visto meu pai chorando. E eu arrumei as minhas malas para vir embora, e o meu pai desabou de chorar. Porque embora era pai de um homem adulto, esse homem adulto tinha asas, estava voando. Meu pai não sabia para onde eu iria, meu pai não sabia o que iria acontecer, meu pai não é de igreja, então meu pai não sabia como é que seria o meu sustento, como me tratariam, não sabia de nada, e ele só chorou ali. Ele chorou e ele teve que deixar ir. O tempo passou, eu voltei, eu tive filhos. Uma filha, meu pai é avô. Ele criou. E deixa eu te falar uma coisa linda que aconteceu há um tempo. O pai do meu pai morreu e deixou algumas coisas para ele, deixou um terreno muito grande. O meu pai criou a mim, o meu pai criou o meu irmão, que também não é filho dele. O meu pai levou a gente no terreno e falou assim: esse pedaço é meu, esse pedaço é seu e esse pedaço é do seu irmão. O meu pai herdou o que herdou, porque o pai dele que morreu, deixou para ele no papel, e ele tinha um nome dele. O meu pai me chamou, eu que não tenho nem o nome dele, falou assim: isso aqui, ele em vida ainda, ele recebeu depois que o pai dele morreu, ele recebeu porque ele tem o mesmo nome, o nome dele é até filho, ele tem o mesmo nome, o mesmo sobrenome, ele recebeu porque é direito legal, aí ele recebeu. A mim não, ele não esperou morrer, ele me chamou em vida e falou: ei Vitor, você está vendo esse pedaço aqui é seu agora. Eu falei: uau, não precisou estar escrito em lugar nenhum, não precisou estar escrito em lugar nenhum. Por quê? Porque você é meu filho. Porque você é meu filho. E o Senhor usou mais aquilo para me ensinar e disse: ei Vitor, você está entendendo o que é adoção? Adotado não é o filho preterido, adotado é o filho que foi escolhido para ser amado. Adotado não é o filho não é o filho pior, adotado é o filho que eu escolhi você para ser amado, e a Bíblia diz que nós fomos adotados nele. Ele nos deu espírito de adoção. Você não é órfão. Aquela ovelhinha, aquela cordeirinha foi comprada e foi alimentando e foi crescendo, a velha se tornou filha. Eu vim aqui para dizer para você que você é filho, meu irmão. Você é filho. E ele trata tanto como filha e como filho, que come do prato dele. Sabe com quem que a gente faz isso? A gente faz isso com o filho. Minha filha come do meu prato, minha filha bebe do meu copo. Se eu estiver comendo algo, ela não, minha filha não tem essa questão de o que é meu e o que é dela. Por isso eu tento pastorear os jovens da igreja, para que eles construam uma casa no Senhor. Porque deixa eu te falar uma experiência que eu estou tendo agora, eu nunca tive filho. A minha filha tem um senso de família, que não é só o que você passa na teoria, é o que ela vive. Ela tem um entendimento acerca de família, um senso de família. Isso aqui é da família. Esse segredo é da família, é o que ela vive. Tem coisas que não foi o que a gente falou. Ela entendeu o que é a família, da forma com que nós a tratamos. Então eu estou comendo alguma coisa, eu gosto muito de açaí. Eu estou comendo açaí, ela vem, pega uma colher, enfia a colher no meu açaí, come o açaí. Isso é falta de respeito? Não, ela entende assim: o que é do meu pai é meu. A minha filha fala o nosso carro. Esses dias a mãe dela falou o meu carro. Ela falou: não mãe, não é seu, é nosso. Esse carro é da família. E ela nem dirige, mas ela entende que ela não precisa saber dirigir, é da família. Por isso, firme a sua casa no Senhor, alicerce a sua casa no Senhor, o seu casamento no Senhor. E essa ovelhinha comia do prato dele.
Essa ovelhinha bebia do copo dele, porque era filha. Deixa eu te contar uma coisa, estava tudo certo de vir, eu, a minha esposa e a minha filha. A minha esposa ama Cachoeiro de Itapemirim, e ela voltou para lá porque eu voltei para pastorear uma igreja, porque ela ama esse lugar. Eu costumo dizer que não é bem bom trazer muito ela aqui, senão ela fica. E aí eu tenho que ficar também, não tem jeito, né? Como eu vou ficar sem ela? E a minha filha não nasceu aqui, e ela gosta daqui demais. Deve ser por causa da mãe. Mas ela gosta assim de uma forma. E estava tudo certo a gente viajar, no final das contas veio só eu. Estava tudo planejado. Aí ontem eu falei para ela assim: filha, papai vai viajar, mas papai volta rápido. Aí ela falou assim: pai, você não vai viajar, você só vai pregar. Viajar você só vai comigo e com a minha mãe. E eu falei: uau, exatamente isso. Falei: filha, você está certa e eu estou errado. Eu não estou indo viajar, eu só estou indo pregar e eu vou voltar. Se eu fosse viajar, porque ela entende que viajar é vir desfrutar e ter lazer, e ela está certa. E se fosse viajar, ela falou para mim: pai, viajar você ia levar a gente, você só está indo pregar. E eu fui na minha esposa, falei: foi você que falou isso para essa menina? Ela falou: não fui eu. Ela entende, meu pai vai à missão, meu pai vai a trabalho e volta. Se ele fosse para se divertir, se ele fosse para desfrutar, ele ia levar a mim e a minha mãe. Porque é filho. E o filho, a gente fala muito que ama, mas o filho não adianta você falar que ama se você não amar de verdade. Porque amor não é uma palavra e amor não é um sentimento, amor é um mandamento. 1 Coríntios vai dizer o que é o amor. E a Bíblia vai dizer que amor é mandamento. Se Deus manda amar, porque amor vem de ação. Eu quero terminar essa palavra com uma última característica, que muito falou também no meu coração, me fez sentir muito amado. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, versículo 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara, criara, e que em sua casa crescera, e junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo comia, e dormia em seus braços. Entende por que eu me identifiquei tanto com isso? Não é só um animal de estimação. E dormia em seus braços e tratava como filho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele quem me guia a pastos verdejantes. É Ele que me leva às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor ao seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa para mim na presença do meu adversário. Essa não é a mesa da vingança. Essa não é a mesa da exaltação. Essa é a mesa da reconciliação. Ei, ele prepara uma mesa para mim. A mesa está aqui e o meu adversário está lá em pé. E o que você tem que fazer, pastor? Eu tenho que comer olhando para ele, dando glória, porque ele vai ter que aplaudir a minha vitória e ver que Deus colocou uma mesa. Nada disso, não está escrito nada disso. O que está escrito é que ele preparou uma mesa na presença do meu adversário. Alguém pode interpretar como: viu, mexe com o homem de Deus, vai chegar uma hora que tu vai ter que ver ele sendo exaltado. Não é assim que eu interpreto a palavra de Deus. E não é isso que está escrito. Está escrito que ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. E o que o Antigo Testamento e o Novo Testamento vai dizer? Se o teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? Dá-lhe de comer. Essa é uma mesa de reconciliação. Prepara uma mesa para mim na presença do meu adversário. Pode sentar, meu. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber.
Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com bem. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, Ele unge a minha cabeça com óleo. Deixa eu te falar uma coisa, adversário, quem sabe é aquele que se opôs, adversário é aquele que te feriu, mas Deus está ungindo a sua cabeça, para quê? Para sarar as suas feridas, sarar o seu entendimento, sarar os seus pensamentos, sarar seu coração. Unge a tua cabeça com óleo e faz teu cálice transbordar. E esse cálice transbordar, não é aquela chuva de champanhe que a galera do funk lá no Rio de Janeiro faz, para dizer que eu tenho muito. Quando Deus te fizer transbordar, é porque Ele quer que você entenda que isso que Ele está dando, está sobrando, é para você derramar sobre alguém. Você entende isso, sim ou não? Deus não é Deus de desperdício. Quando Ele faz você transbordar, é como aquela pesca maravilhosa. Cabia tanto no meu barco, Marcos, que eu tive que chamar o outro barco. E ambos os barcos, quem pescou e quem não pescou, ficaram cheios e quase vieram a pique. Porque quando Deus fizer você transbordar, Ele está dando para você, para que você faça chegar em alguém. Você entende isso, sim ou não, meu irmão? Deixa eu te falar uma coisa pessoal. Os meninos lá da igreja, eles falam que eu tenho unção da gratuidade, que eu ganho. A gente ganha ar-condicionado, a gente ganha tudo. E eu não tenho muito o dom de falar bonito, de oferta. Eu não tenho isso, nem falo muito. E eles falam, pastor, tem o dom da gratuidade, pastor ganha tudo. A nossa igreja tem 800 metros quadrados. E era muito forro, dava mais de 20 mil reais de forro. Eita, quase que eu fui. Um dia chegou um jovem de 25 anos e falou, pastor, eu quero dar esse forro inteiro. Sobrou muito forro, sobrou quase, o cara calculou errado, sobrou muito forro. Dava para cobrir quase a igreja aqui. E eu deixei o forro ali, tinham mais salas. Um dia chegou um pastor lá na igreja e falou, estou mudando, igual vocês estão mudando assim. E veio no meu coração, dá o forro para ele. Mas tinha um dinheiro de forro naquilo que sobrou. E eu pensando, não é meu, é da igreja, eu vou dar o que é da igreja. Aí você queria argumentos para poder segurar, né? Não é meu, não tem esse direito. E no final das contas a gente encheu um caminhão assim, ele foi embora. E eu pensei, isso vai fazer falta, tem que parar com isso, esse negócio de ficar dando. E o Senhor falou assim, Vitor, você só ganha porque você sabe dar. Esse que está indo embora no caminhão não é seu. Mas aquele que te deu não ia lá dar para ele. Eu fiz dar, porque eu sabia que você ia chegar uma hora que ia dar para ele e ir embora. Se você ficasse, você ia ficar com o que não é seu. Eu quase que eu seguro que não é meu. Você está entendendo? Deus quer prosperar pessoas. Você crê nisso? Sim ou não, meu irmão? Porque Deus vai colocar na sua mão coisas que você vai entender assim. Deus me deu para dar para ele. E faz o cálice transbordar. Certamente bondade e misericórdia me cercarão todos os dias da minha vida. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você que na parábola de Natã, o homem pobre sofre uma perda. Qual? Ele perde a ovelha. Só que na história real, o homem pobre, ele é morto. Urias. Na história real, o homem pobre perde a sua vida. Na história de Natã, a ovelha morre. Na história real, a ovelha fica viva. E o dono da ovelha, é ele quem perde a sua vida por causa da ovelha. Eu sou ovelha, você é ovelha. E o dono da ovelha morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida com ele. Vamos orar? Fique de pé nessa hora.
Vamos orar, meu irmão. O Ministério de Música vai ministrar. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Eu vim aqui te dizer que você tem um pastor. Eu vim aqui te dizer que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor, e de nada terei falta. Ele me guia a pastos verdejantes e Ele me guia a águas tranquilas. Tudo que uma ovelha precisa é pasto e água. Eu quero dizer para você que existem dias maus, que algumas coisas vão nos faltar, mas Deus nos dará o que for necessário. Você crê nisso, meu irmão? Deus nos dará o que for necessário. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Não sei se você entrou aqui se sentindo tão rejeitado. Não sei se você chegou aqui se sentindo tão pequeno. Não sei se você entrou aqui se sentindo assim, tão abatido. Mas eu vim dizer para você que você tem um pastor. E esse pastor te ama. E esse pastor te ama. O pastor te ama, te ama. Senhor Jesus, eu quero nessa hora clamar a Ti com os meus irmãos. Orar, Senhor Deus, pela Tua igreja, pelos Teus filhos. Eu creio que o Senhor é o nosso pastor. Algumas ovelhas se sentem desgarradas, Senhor Deus. Mas o Senhor é o nosso pastor, o Senhor nos atraiu, Senhor. O Senhor nos comprou, o Senhor nos criou, o Senhor nos alimentou, Senhor. O Senhor nos alimentou da Tua mesa, foi da Tua mesa que o Senhor nos alimentou. Foi o Seu pão, foi o Seu vinho, o Senhor nos chamou à Sua mesa, Senhor. O Senhor nos deu o Seu corpo, Senhor. O Senhor nos deu o Seu corpo, esse é o meu corpo. O Senhor nos deu o Seu sangue, do Seu cálice nós bebemos o Seu cálice. Esse é o Teu sangue. Oh Yeshua, Tu és bom, Jesus, Tu és bom, Jesus. Tu és bom, Jesus, Tu és bom, Jesus, Tu és bom, Pai. O Senhor nos faz descansar em Teus braços. O Senhor nos faz descansar em Teus braços. Descansar em Teus braços. Descansar em Teus braços. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. E Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. E Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Mas Teu amor lutou por mim. E Tu tens sido tão
pagou por mim. Por ter sido tão bom pra Evangelho de João, no capítulo de número 10, Jesus vai dizer que Ele é o bom pastor. E esse bom pastor é aquele que dá a vida pela sua ovelha. E essa ovelha que é do bom pastor, ela conhece a voz do seu pastor. Ela não vai ao som de vozes estranhas, mas quando o pastor a chama, ela atende. Ela reconhece a voz do seu pastor. Que o Senhor apure os nossos ouvidos na noite de hoje, para ouvirmos a voz do bom pastor que cuida de nós, do bom pastor que dá a sua vida em resgate das nossas vidas, o bom pastor que dá alimento, repouso e cuidado para as suas ovelhas. Que o Senhor cuide do nosso coração nesse tempo. Que o Senhor sustenha as nossas vidas nesse tempo. Que o Senhor derrame a sua bênção sobre a sua vida, querido irmão. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra. Pai, que os nossos ouvidos estejam sempre atentos à tua voz, ó Deus. Livra-nos, ó Deus, das distrações. Livra-nos, ó Deus, deste mundo mau. Queremos, ó Pai, estar guardados no teu aprisco, ó Deus. Queremos e precisamos ser ovelhas do teu rebanho, ó Deus. Queremos e precisamos ouvir a tua voz, ó Deus. Pai, guarde-nos e cuide, ó Pai, de nós nesses dias. Pai, nós pedimos a tua bênção para o teu povo, para esse tempo. Pai, que nós consigamos sempre, ó Deus, responder ao teu chamado. Pai, no nome de Jesus nós oramos, crentes e gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Amém e amém. Queridos, só deixando alguns anúncios para os irmãos. Amanhã, segunda-feira, o Sedentos será lá em Piúma, comemorando o aniversário da igreja do pastor Torres. Se porventura algum irmão deseja ir, procure o Douglas, procure o nosso irmão Jonathan, a respeito de carona, amém? Então o Sedentos será lá em Piúma amanhã. Queremos louvar ao Senhor pela vida dos irmãos que colaboraram no sábado e no domingo ali no mutirão, porque nós estamos de mudança, nós estamos indo para uma casa nova. Então no sábado e no domingo os irmãos colaboraram. Até o Luiz Felipe da Samarina carregou lajota hoje, para a glória do nome do Senhor. Então o Senhor é aquele que move as pessoas em prol da sua obra, amém? Então, se você estiver disponível essa semana, os meninos estarão lá, à medida do possível, que se você puder, atenda lá também, amém? E que o Senhor abençoe a sua semana. Faça assim com as suas mãos. Que a graça de Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e que aguardam a vinda de Jesus, e todos digam amém e amém. Que o Senhor abençoe a sua semana. Posso cantar? Te dou oportunidade. Thank you.